Bom dia, queridos amigos, que a paz de Jesus se faça presente no coração de todos nessa manhã gloriosa em que unimos os nossos pensamentos para agradecer o Mestre por tudo que Ele tem nos dado e nos confiado. Hoje nós vamos ler do capítulo Sede Perfeitos, o item 11, Cuidar do Corpo e do Espírito. Consistirá na maceração do corpo à perfeição moral. Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considerar cativa da carne, para que essa prisioneira viva se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estar são, disposto e forte. Façamos uma comparação. Eis se acham ambos em perfeito estado. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? Inevitável parece a luta entre os dois e difícil achar-se o segredo de como chegarem a equilíbrio. Dois sistemas se defrontam: o dos astecas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e o dos materialistas, que se baseia no rebaixamento da alma. Duas violências quase tão insensatas, uma quanto a outra. Ao lado desses dois grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes que, sem convicção e sem paixão, são mornos no amor e econômicos no gozar. Onde então a sabedoria? Onde então a ciência de viver? Em parte alguma. E o grande problema ficaria sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as reações que existem entre o corpo e a alma, dizendo-lhes que, por se acharem em independência mútua, importa cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não castigueis o corpo pela falta que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer e pelas quais ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Sereis, porventura, mais imperfeito se, martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, nem menos orgulhosos e mais caritativos para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso, está toda na reforma, porque fizerdes passar o vosso espírito, dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o, esse o meio de os tornardes dócil à vontade de Deus e o único de alcançardes a perfeição. Jorge, Espírito Protetor, Paris, 1863. Amados e queridos irmãos, que nesta manhã possamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo por tudo que tem nos dado, pela assistência amiga, pedindo em favor de todos aqueles que ora passam por suas dificuldades, aqueles que se encontram nos hospitais, nos lares, nas ruas, nas penitenciárias. Mestre, cada um com as suas necessidades, cada um carregando as suas dores, Jesus. Por isso, Mestre, na nossa fé, nós necessitamos dia a dia compreender a grandeza do seu amor, o fortalecimento de tudo aquilo que tem nos ensinado, para que possamos caminhar com segurança, com muita compreensão, com lealdade
e fidelidade aos ensinamentos que o Senhor tem nos ofertado. Que Deus, nosso Pai, nos ampare, nos proteja, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Queridos irmãos, o Evangelho hoje vem nos falar cuidar do corpo e do espírito. Nós perguntamos o que é que comanda a nossa vida, é o corpo ou é o espírito? Mas nós sabemos que tem tantas pessoas ainda que passam por grandes flagelos no seu corpo, achando que se ele fizer isso com o corpo, ele está salvando a sua alma ou o seu espírito. É um grande engano, meus irmãos. É preciso entender que o corpo é esse instrumento divino que Deus nos deu para que o espírito pudesse manifestar todos os seus pensamentos, todas as suas necessidades, e nós percebemos que nós temos que cuidar do corpo para que nós possamos mantê-lo fiel a tudo aquilo que o nosso espírito deseja dele. Nós sabemos que entre o nosso corpo e o espírito nós temos o perispírito, que é esse corpo intermediário. E nós gostaríamos nesta manhã de falar um pouquinho sobre isso, que as nossas doenças, as nossas enfermidades, elas não se encontram com a matriz ou com a origem dos nossos males no nosso corpo físico, mas sim no nosso espírito, que remonta todas as nossas vibrações, nossas enfermidades para o corpo espiritual, para o perispírito, né? E é importante que a gente possa analisar que todos nós precisamos libertar os nossos pensamentos para que nós não fiquemos também cativos da carne. Porque quando estamos cativos da carne, nós começamos a dar mais ênfase ao materialismo, priorizando o corpo e esquecendo do espírito. E nós precisamos ter dentro de nós a convicção de que nós precisamos conceber, né, a ideia de que as ilusões, elas são fortuitas e nós não temos ilusões que vão nos libertar. O corpo, ele deve estar muito sempre disposto, forte, saudável, para realizar tudo aquilo que foi programado, que nós mesmos pedimos. Então, nós sabemos que todo o estado que nós temos depende da nossa casa mental, da nossa maneira de pensar. Uma pessoa muito orgulhosa, vaidosa, ela vai ter dificuldade cada vez mais para chegar a aproximar do outro, quebrar essas barreiras que muitas vezes estão dentro de nós. Então, nós encontramos aqui, o Evangelho nos diz, dois sistemas se defrontam. O dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e o dos materialistas, que se baseia no rebaixamento da alma. Duas violências, quase tão insensatas, uma quanto a outra. E ao lado desses dois grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes, que sem convicção e sem paixão são mornos no amar e econômicos no gozar. Então, nós podemos ver que nós precisamos ter hoje um pouco mais de discernimento, um pouco mais de atitudes de acordo com a lei divina. Então, onde fica a sabedoria de todos nós quando percebemos que quem dirige a nossa vida é o espírito e não o corpo? Então, é preciso que a gente possa sempre pensar que o discernimento é um estado mais avançado do pensamento e do espírito. Então, nós precisamos aprender com como nós vamos olhar o outro sem julgar. Porque todas as vezes que eu julgo alguém, eu também serei julgado. E aquilo que Jesus nos disse por Mateus, com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Então, isso é muito sério. Nós precisamos
buscar no conhecimento superior toda a sensibilidade para que nós possamos ampliar a nossa vontade, o nosso desejo de termos uma vida mais harmoniosa. Nós precisamos buscar na elevação espiritual tudo aquilo que nós aprendemos nos apostolados sublimes e que nos ensinaram, né, a vencer as dores, as dificuldades, para que nós possamos criar novas condições de vida e não exaurir as nossas forças com as coisas do mundo. Então é preciso que todos nós devemos ter, né, os olhos de ver, de perceber, de observar, para que nós possamos levantar qualquer referência em relação às questões do espírito, porque o corpo, ele não pode mais perder as suas energias em função da vaidade humana. E hoje nós percebemos, né, quanto o corpo é cultuado, quanta coisa se faz para manter a beleza, uma escultura do corpo, e não pensamos na escultura do espírito, não pensamos em lapidar os sentimentos doentes. Muitas vezes nós somos ignorantes do nosso comportamento, nós não observamos de que forma temos mantido os nossos comportamentos junto a tantos companheiros que cruzam conosco com dificuldades, com muitos problemas, que às vezes atinge o espírito e ele torna-se um ser extremamente abatido. Então, nós vamos ver que nós não podemos permitir que alguém pense assim, né? Pensar ou agir diante de qualquer dor, qualquer sofrimento, sem que a gente tenha fraternidade, nós não vamos crescer. Então, é preciso que a gente possa ter um pouco mais de discernimento entre o bem e o mal. E quando nós já conhecemos o bem e o mal, é porque nós já estamos começando a discernir, começando a perceber. E é por isso que o Senhor nos permite identificar sempre as necessidades dos nossos irmãos, para que de um modo ou de outro nós podemos auxiliá-los. E isso é muito importante para todos nós, porque nós precisamos ver que o bem que nós fazemos, ele reverbera no nosso pensamento e na nossa consciência. Então, nós vamos ver que onde está, o Evangelho nos faz essa pergunta, onde está a ciência de viver? Que ciência é essa nossa? Onde está a sabedoria que nós temos aprendido há tanto tempo? Então, o grande problema que fica na nossa resposta, especialmente para aqueles que não conhecem o Espiritismo, porque se o Espiritismo não tivesse vindo para nos auxiliar, demonstrando as nossas relações que existem entre o corpo e o espírito, nós vamos ver que nós estaríamos com grandes dificuldades, porque nós sabemos que todo o sistema neurocentral ele está diretamente ligado ao nosso contexto perispiritual. Nós percebemos também que toda a parte dos nossos órgãos de sentido são eles que vão levar todos os estímulos ao nosso corpo espiritual, nosso perispírito, até que alcancemos o espírito. Então, nós precisamos ver que não temos jeito de separar o corpo do perispírito e o perispírito do corpo. Por isso, nós temos sido convidados a conhecer e a estudar o ser espiritual que nós somos. Queridos irmãos, hoje eu chamo a atenção para vocês quanto nós precisamos nos amar. Amar a nossa alma, cuidar direitinho de nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, para que o nosso corpo perispiritual venha receber energias saudáveis e quanto mais essas energias perdurarem na movimentação das energias do perispírito e que estão ligados célula a célula no nosso corpo físico, melhor será a nossa saúde. Então, o Evangelho nos diz: não castigueis o corpo
pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer e pelas quais ele é tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Quando eu estou agindo só pelo livre-arbítrio, eu não estou passando pelo olhar, pelo crivo da razão. Eu não estou sentindo a importância da lei de Deus que está na consciência. E sereis, porventura, mais perfeitos se martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, nem menos orgulhosos e mais caritativos para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso. Está toda nas reformas, porque fizerdes passar o vosso espírito. Portanto, a dor é importante, a dor nos leva a pensar, a dor nos leva a refletir muito no contexto mais íntimo. É preciso que a gente tenha confiança e é preciso que a gente tenha, muitas vezes, que nos humilharmos para que nós possamos, assim, nos tornarmos mais dóceis à vontade de Deus, que é o único que nós temos que lutar para alcançar a nossa perfeição. Então, meus amados e queridos irmãos, é muito importante que a gente tenha um pensamento voltado sempre para o bem. E lembrando que tudo aquilo que nós vamos viver, né, no nosso corpo faz parte também do nosso equilíbrio espiritual. E Paulo, quando escreveu uma carta para os Efésios, ele diz assim: toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam retiradas dentre vós, bem como toda a malícia. Isso é muito importante, nós precisamos buscar a brandura, o conhecimento vai nos dar uma calma, né? Uma tranquilidade, e nós não podemos esquecer que nosso templo doméstico precisa estar sempre em equilíbrio, sempre em paz, porque sem a mensagem do Evangelho, que vai nos trazer, anunciar a boa nova da redenção, nós fugimos totalmente do domínio da viciação e da crueldade, porque o Evangelho, ele é não um livro, ele é um ensinamento que vai nos libertar, vai nos pacificar e vai nos tornar um ser melhor. Meus amados irmãos, que a gente agradeça muito a Jesus por tudo que ele tem nos dado. E nesta manhã sublime, nós pedimos aos espíritos amigos que possam estender as suas mãos sobre nós, recebendo as vibrações amorosas dos nossos benfeitores. Mestre Jesus, compadeça de nós, dai-nos força e coragem para vencer as nossas dores e as nossas dificuldades dentro da sabedoria do Evangelho. Fluidifica as nossas águas, Jesus, e permita-nos, Mestre, rogar nesse instante para todos os nossos familiares, especialmente aqueles que nesse momento estão tão necessitados do amparo amigo, tantos entes queridos, amigos que nos pedem as nossas preces, Jesus. Por caridade, visite-nos nos seus lares. E assim, Jesus, nos despedindo desta manhã, pedindo a Deus, a Jesus, a Eurípedes, que olhe por cada um de nós. O abraço amigo, Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fiquem com Deus, sintam-se agasalhados por Jesus, que assim seja.